Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um. Casal Regi, meu nome é Nelícia. Meu nome é Capchones, já mostramos aonde. Estamos em live lá na Twitch, então já aproveita e nos segue por lá pra você ver os reacts ao vivo junto com a gente. Trazendo aqui mais um vídeo do Linkzinho. Isso torna Chainsaw Man quase perfeito, genial. Já sou inscrito, vou deixar o meu like. Já aproveita, se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Vamos lá, trazendo aqui o vídeo com mais de 100 mil views aí, de 3 anos atrás, 3, 2, 1. Uou. É com certeza absoluta uma das minhas obras favoritas e sabe uma razão específica pra isso? A aparência das criaturas de Chainsaw Man. Bom, como assim? Deixa eu explicar. Eu sou o Link e eu tenho... Aquele bicho que fala o futuro é pica, ele é foda também. Sim. Ele fala o futuro é foda, mas eu acho o design dele legal pra cara. Ele tem um olho assim embaixo, é muito foda. Eu acho tudo muito foda. Chainsaw Man muito bem feito, é muito bom. Um canal de animes aqui. Se você não me conhece ou nunca ouviu falar de Os olhos Chainsaw da Man, máquina. bom, essa é a história de um moleque chamado Denji que vive em um mundo onde basicamente demônios existem. Eles caçam pessoas, se alimentam de sangue e temos caçadores que vão atrás desses demônios. Nada de muito absurdo até então, isso daqui é só uma sinopse pra poder dar um porém pras pessoas que nunca deram uma olhada em Chainsaw Man e ficarem ansiosas por conta do anime que tá vindo por aí, né? Mas enfim, por mais que não tenha nada de muito absurdo no começo dessa premissa, entre aspas, de Chainsaw Man é basicamente um Battle Shonen, né? Então, se a gente for considerar nesse fato, então a gente teria um monte de lutas muito interessantes baseadas em humanos contra demônios. Em todos os Battle Shonen que a gente já assistiu antes, bom, é muito comum que a gente tenha sempre coisas como níveis de poder, estilos de habilidade, etc. Assim como o Dragon Ball tinha o Ki e tinha as transformações de Super Saiyajin, ou então como o Naruto tinha o Chakra e ele tinha os Jutsus, que eram as diversas técnicas, eu acho que uma das coisas mais interessantes que foram acrescentadas em Chainsaw Man é a forma como as criaturas, né, os demônios de Chainsaw Man, são popularmente conhecidos pelos seus poderes muito criativos, e a forma inclusive como a aparência deles e a filosofia por trás da aparência deles se conecta diretamente com os seus poderes. E isso, bom, deixa eu tentar explicar pra vocês. Esse daí Isso é o que ranqueia demônios fortes e fracos de Chainsaw Man, e basicamente delimita os poderes deles, não é? Diferente de Chakra, diferente de Ki, então diferente de Dragon Ball, Naruto e outras histórias do estilo shonen, aqui a gente tem literalmente uma história onde não temos delimitação de poderes em relação aos demônios. A única coisa que delimita o quão fortes eles são ou quão estranho é o poder deles é literalmente o nome deles, o quanto as pessoas têm medo deles. Então, dando um exemplo interessante disso, nós temos o demônio do infinito, vamos supor. Ele é um demônio para pessoas que têm medo, literalmente, do infinito. E a aparência dele e os seus poderes são muito convenientes. A primeira vez que ele aparece, por exemplo, ele mostra seu principal poder, que é deixar o Denji e o grupo dos amigos do Denji presos no oitavo andar de um prédio. Eles não conseguem sair do oitavo andar, estão presos infinitamente ali. E detalhe extra, eles ficam presos no mesmo horário, ou seja, eles ficam travados em um mesmo segundo ali, que é o horário das 8h18. O número 8 basicamente se repete justamente por conta do nome dele, Demônio do Infinito, e o número 8 seria o símbolo do infinito, né, só que em pé. O conceito dele eu acho que já dá pra explicar bastante como funcionam os demônios de Chainsaw Man, por exemplo, e como os poderes deles são completamente aleatórios. Tipo, a forma original do Demônio do Infinito, por exemplo, é literalmente o símbolo do infinito, com 2 olhos e 2 boquinhas, ele consegue se regenerar também, a gente tem alguns outros poderes interessantes, mas ele é literalmente só um exemplo. Existem vários outros exemplos interessantes de demônios em Chainsaw Man que foram muito bem utilizados com os conceitos. O demônio do controle. É uma mulher. É. Genial. Caralho, esse autor, ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele é um gênio. Conceitos dos nomes deles e alguns que não foram tão bem utilizados assim. Um conceito de uma criatura não bem utilizada, digamos assim, pode ser considerado como o conceito do demônio infernal. O demônio infernal, podemos dizer, é um exemplo de uma criatura que gerou muito hype dentro do público, principalmente pelo fato de que ele apareceu pela primeira vez, entre aspas, ele foi citado pela primeira vez lá no capítulo 30 e poucos, e ele só foi aparecer de fato lá pelo capítulo 80 e alguma coisa, na sua forma principal. No entanto, em todos os momentos onde ele aparecia, um hype gigantesco em relação a essa representatividade do poder dele colocado na aparência era meio que colocada. O demônio infernal foi literalmente criado pelo medo das pessoas de irem pro inferno, então espera-se que ele seja muito pica, visto que a gente tá falando de demônios, então o inferno tem uma grande conexão legal e tudo mais, e nas vezes onde ele apareceu, ele tinha apenas a habilidade de invocar uma mão gigante com os 6 dedos, literalmente uma referência interessante, inclusive, né, 6 dedos, inferno e tudo mais, e essa mão pegava as pessoas e tacava elas pra dentro do inferno. Só
isso, do nada. O poder dele era tão legal que as pessoas simplesmente hyparam muito ele e tudo mais. E quando ele apareceu, por exemplo, ele até que tinha uma forma interessante. Ele era meio que a forma de um centauro pegando fogo. Ele era feito de tripas, ele tem essa cabeça aí meio esquisitinha e tal, mas... não é lá mais? tão representativo assim. Claro que isso não impede que vocês gostem dele ou alguma coisa do tipo, só que, sei lá, pro hype que ele tinha, eu acho que ele foi bem mal utilizado. Existem demônios também dentro de Chainsaw Man que eles têm um conceito muito legal, mas esse conceito é utilizado de forma simples. Um exemplo muito incrível disso é o Demônio do Futuro, por exemplo, que eu acho que é bem óbvio, o nome do bicho tem a ver com o futuro, e a sua habilidade principal é ver o futuro. E a aparência dele pode não parecer, mas remete muito a isso. E sim, se você tiver dado uma olhada direitinho nele, ele é uma árvore, basicamente, né? Ele é uma espécie de galhos, assim, como se fosse de fato uma árvore. Então, apesar de no início você pensar, ué, por que exatamente ele é uma árvore? Isso não tem nada a ver exatamente com o futuro, etc. Sim, na realidade isso tem muito a ver com o futuro, e isso é, tipo, uma das coisas que eu mais gosto em alguns designs de Chainsaw Man, é colocar uma coisa que tem a ver, sim, com o nome do personagem, mas é uma coisa inesperada. Ele não é exatamente uma árvore porque árvores vivem muito, ou só por alguma coisa super superficial assim. Ele é uma árvore porque a aparência dele por si própria é uma referência e uma metáfora àquela ideia de, com o tempo, a natureza leva tudo. Então, sabe quando você vê aqueles cenários apocalípticos, onde a gente tem prédios, né, o mundo acabou, alguma coisa do tipo, e a gente tem um monte de árvores que continuam crescendo, mesmo depois que os seres humanos já se foram, porque basicamente a natureza não morre diferente da gente? Pois é. A natureza leva tudo. Além desses, eu creio com certeza absoluta que existem vários exemplos de demônios que têm ideias super criativas, mas que, literalmente dizendo, não tem um design que faça muito sentido com isso, como, por exemplo, o demônio da Cosmos, que literalmente fica falando Halloween em todos os momentos. É basicamente uma menina que fala Halloween, no entanto, ela é o demônio Cosmos, que tem um monte de coisas interessantes sobre ela. Ela basicamente tem todo o conhecimento do mundo, mas como ela tem todo o conhecimento do mundo, ela não consegue pensar em nada, então ela só fica falando a palavra Halloween pra sempre. E o único poder que ela tem é literalmente fazer com que você adquira todo o conhecimento do mundo. Mas aí quando você adquire, você também fica retardado e só consegue falar Halloween pelo resto da sua vida. E só consegue pensar em Halloween também. É um conceito interessante, mas não é lá aquele super ultra mega design, né? Eu acho que os meus dois designs favoritos, e os que provavelmente eu vou acabar usando na thumbnail desse vídeo aqui, são os designs da Máquina e do Demônio da Escuridão. Os dois designs que eu acho mais bem acertados. Eu acho que ele é fã da Máquina. E eu sei que você pensou, inicialmente, óbvio, né? Por que a Máquina? A Máquina, se você for pensar bem, ela é tipo só uma mina, né? Literalmente só uma mina. Porém, eu acho que isso daí é realmente interessante. Você não pode pensar nisso e descartar a ideia dos poderes dela primeiro. A Máquina é considerada como o demônio do controle na série. E ela não teve alguma outra forma revelada ou alguma outra forma bizarra que a gente conseguiu ver. Então eu acho que a gente pode assumir que a forma verdadeira dela é essa daqui. De uma mina. Só uma mina. Mas eu acho que faz sentido, sabe? Como a ideia de demônio do controle em si. O poder principal e primordial da Máquina é controlar seres humanos e outras criaturas que ela considere inferiores a ela. Então eu acho que parecia atraente aos olhos das pessoas e ser agradável, basicamente, aos olhos das pessoas, faria muito sentido se a gente pensasse no poder dela. Afinal de contas, o quão fácil você não obedeceria uma ruiva rabuda dessa aqui. Que isso? Parei, voltar pro vídeo. Eu acho que apesar do design dela ser simples e não chamar tanta atenção assim de primeira, um dos pontos mais principais e interessantes que a gente tem no design da Máquina em si são os olhos. Sim, os olhos. Pra quem já estudou alguma coisa sobre comportamento de controle ou alguma coisa do tipo, basicamente já assistiu Metaforando, bom, você sabe como a forma como você se comporta perto de 28 dela influencia muito na forma como você domina suas conversas. E é claro, os olhos são literalmente, como seria no ditado popular, os olhos são a janela da alma. Então, a Máquina ter esses olhos tão extremamente destacados e densos, digamos assim, faz muito sentido com o personagem dela em si, visto que sempre que ela fala alguma coisa, ela encara as pessoas diretamente nos olhos, etc. E se vocês já estudaram postura, como eu já falei, se você tem uma postura muito solta, você olha muito pra baixo, você gagueja em conversas e não consegue olhar diretamente as pessoas nos olhos quando fala com elas, você geralmente vai ficar visto como uma pessoa meio tímida, tensa, com vergonha, necessariamente dizendo uma pessoa fraca. O fato dos olhos da Máquina chamarem tanta atenção assim é um detalhe interessante se você considerar que ela sempre fala com as pessoas olhando elas diretamente nos olhos, sem o mínimo de reação, faz parecer que ela sempre tá no controle da situação. Saca? É um detalhe simples e não é alguma coisa muito chamativa, mas mesmo assim, encaixa bastante dentro do design da personagem, digamos assim. E o fato dela ser rabuda também encaixa bastante no personagem dela. E pra terminar o vídeo, bom, antes de finalizar tudo, basicamente, o meu design favorito de Chainsaw Man até agora
é o Demônio da Escuridão. O Demônio da Escuridão em si é introduzido da melhor forma que foda. possível em Chainsaw Man, porque Sinistro. a parada é que tudo que participa e engloba a introdução do Escuridão faz sentido. E isso é muito interessante. Quando o Escuridão aparece pela primeira vez, o primeiro sinal que nós temos é uma gota preta saindo de uma porta. Uma porta que abre a escuridão, ou que traz a escuridão, diga-se de passagem. E em seguida disso, todo o cenário onde os personagens estavam fica escuro, como se tivesse tudo de noite. Ao passar de página, a gente vê uma silhueta do Escuridão bem no fundo, junto com vários corpos de astronautas. Astronautas, necessariamente dizendo, meio representam bizarro. muito aqueles que exploram o desconhecido, o vazio do espaço, e necessariamente a escuridão propriamente dita. Eles seriam como uma representação dos humanos, uma representação Né? Todo respeito assim, mas o Link ele consegue ver umas paradas em Chainsaw Man, ele consegue praticamente ler, interpretar 100% de conceitos Uhum. do que aparece. Que Eu acho fica meio muito foda, né? subjetivo, tipo, ele pega detalhes e nuances que talvez o escritor não tenha, tipo, pensado exatamente assim, mas encaixa perfeitamente. Eu acho que é a parada da arte, né? Cada um consegue interpretar de uma forma, mas eu acho a visão que o Link traz muito foda. Muito bom. dos heróis humanos que exploram a escuridão em busca de respostas. Aqui, eles estão todos mortos, representando que a verdadeira escuridão chegou. Então, nós temos um sapo fazendo barulhinho de sapo. É uma bela representação para aqueles momentos mais nas 6, 7 horas da tarde, onde os sapos começam a fazer barulhos em cidades mais do interior ou áreas mais rurais. Um sapo fazendo barulho, antigamente para os humanos, significava que a noite estava chegando. E depois desse barulho, ele aparece pela primeira vez. E, cara, a página A noite onde ele aparece chegou. pela primeira vez é simplesmente genial. Não só pela aparência dele em si, Caralho. que é bizarra, Bonito. mas os poderes também. Perceba como pela primeira vez, quando ele aparece, ele remove de uma vez só as mãos e braços de todas as pessoas que estão ali próximas. E o porquê disso também é uma referência em relação à aparência dele. Você se lembra de em alguma vez andar na sua casa de noite e basicamente tá tudo escuro, mas você meio que conhece a sua casa, mas só pra você não bater a cara em algum lugar, você anda com as suas mãos na sua frente, pra você poder se encontrar dentro da escuridão. O fato é que ali ele arranca isso, as mãos cara. dessas pessoas, porque na escuridão verdadeira que ele é, você não consegue enxergar nada. Fora alguns outros detalhes, como por exemplo, ele usa os braços das pessoas que ele arrancou ali pra poder escrever a palavra máquina, etc. Ou em si o próprio corpo dele, que é a junção de várias outras cabeças, cada uma delas que não tem uma função básica, como por exemplo, uma bizarro. cabeça não enxerga, a outra não tem boca e etc. Eu simplesmente amo esse tipo de design em Chainsaw Man e eu acho que é uma das, se não uma das maiores razões pelas quais essa obra me chama isso. tanta atenção assim. A criatividade do Fujimoto pra poder criar poderes e designs que se referenciem a esses poderes é simplesmente incrível. Mas enfim, tem algum demônio que Não, você com acha mais certeza- com interessante ainda em certeza é Chainsaw Man? E quer proposital. me falar? Aham, Bom, sim. deixa nos comentários, beleza? Enfim, valeu por assistir e tchau, tchau. Oh, Nossa, Do o caralho. mangá de Chainsaw Man é outra coisa, não, outro nível, né? Exatamente o título que ele trouxe aqui, que é quase perfeito, saca? Uhum. Tipo, pô, eu não vejo pelo menos fora defeito, saca? É uma Verdade. historiazinha foda, uma historiazinha não, um historião do caralho. E que cada vez mais tá sendo conhecido por pessoas, principalmente por conta de ser uma história boa. Sim, tipo, o que a gente vê no anime já é muito bom, só que vendo vídeos sobre o mangá, você percebe que ainda mais coisa que vai melhorando, sabe? Tipo, Caralho. é uma coisa que você já considerava boa, só que melhora e desenvolve ainda mais, e ainda tem muita coisa pra acontecer. Essa profundidade, esses conceitos que traz em Chainsaw Man é o que deixa cada vez mais meu olho brilhando, cada vez que eu vejo uma parada sobre. Sim. Comenta o que vocês acharam, deixa indicação de outros vídeos. Se inscreva no nosso canal Até o e até o próximo próximo vídeo. vídeo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.